nova ordem mundial ecoa através da história, muitas vezes envolto em mistério e especulação. Mas o que realmente significa? É um plano secreto de dominação global ou uma descrição da constante reestruturação do poder no cenário internacional? Neste vídeo, vamos desvendar os fatos por trás do mito, explorando as origens históricas, os atores-chave e as perspectivas contemporâneas que moldam o nosso mundo. Prepare-se para uma jornada que separa a realidade da ficção, revelando como a ideia de uma nova ordem tem sido usada para descrever as grandes transformações geopolíticas que definem a nossa era. A primeira grande onda de discussão sobre uma nova ordem mundial surgiu após a devastação da Primeira Guerra Mundial. O presidente americano Woodrow Wilson sonhava com um futuro de paz duradoura, propondo a criação da Liga das Nações. Sua visão era de uma ordem internacional baseada na segurança coletiva, democracia e autodeterminação, um esforço para tornar o mundo seguro para a democracia. Embora a Liga tenha falhado em prevenir conflitos futuros, a semente da governança global estava plantada. O escritor H. G. Wells, em seu livro de 1940, The New World Order, explorou a ideia de um governo mundial como a única forma de evitar a autodestruição da civilização. Durante a Segunda Guerra Mundial, líderes como Winston Churchill também falavam da necessidade de cooperação internacional para reconstruir o mundo. Mas foi no final do século XX, com o colapso da União Soviética e o fim da Guerra Fria, que o termo ganhou sua conotação mais moderna e impactante. Em 11 de setembro de 1990, o presidente dos USA, George H.W. Bush, em um discurso histórico ao Congresso, articulou uma visão para o pós-Guerra Fria. Ele descreveu uma nova ordem mundial como uma era de cooperação entre grandes potências sob a égide das Nações Unidas, onde o Estado de Direito suplanta a lei da selva. Este momento marcou a transição de um mundo bipolar para uma hegemonia unipolar, com os Estados Unidos emergindo como a única superpotência. No entanto, essa unipolaridade seria, por sua vez, um estágio para a complexa multipolaridade que observamos hoje. A promessa era de uma nova parceria de nações. Mas a realidade se mostraria mais intrincada. Mas quem são os arquitetos dessa ordem em constante evolução? Além dos governos, uma rede complexa de instituições e fóruns globais desempenha um papel fundamental. O Fórum Econômico Mundial, com sua reunião anual em Davos, tornou-se um epicentro para discussões sobre o futuro global. Em 2020, em resposta à pandemia de Covid-19, a ODUF lançou a iniciativa Great Reset. Liderada por seu fundador, Klaus Schwab, a proposta visava reconstruir a economia global de forma mais sustentável e equitativa. Os pilares do Great Reset incluem a transição para uma economia de stakeholders, onde as empresas consideram não apenas os acionistas, mas todos os envolvidos, a construção de um futuro mais resiliente e equitativo através de métricas ambientais, sociais e de governança, e o aproveitamento das inovações da quarta revolução industrial para o bem comum. Embora apresentada como uma resposta necessária aos desafios globais, a iniciativa gerou críticas sobre a concentração de poder em corporações multinacionais e a influência de elites não eleitas na política global. Outras organizações, como o Grupo Bilderberg, realizam conferências anuais privadas que reúnem líderes da Europa e América do Norte para discutir questões transatlânticas. A natureza fechada dessas reuniões, embora justificada por seus organizadores como um espaço para diálogo franco, alimenta teorias da conspiração sobre agendas ocultas. O Council on Foreign Relations e a Comissão Trilateral são outros exemplos de think tanks e grupos de influência que, desde meados do século XX, têm moldado o pensamento e a política externa de grandes potências, especialmente os Estados Unidos, buscando fomentar a cooperação e a integração em questões globais. Essas instituições, embora operem de forma legítima, são frequentemente vistas como os bastidores onde as bases de uma nova ordem mundial são discutidas e planejadas. A transição de uma ordem unipolar para uma multipolar
não ocorre sem atritos. A ascensão do BRICS+, um bloco que agora inclui Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã, é um dos movimentos mais significativos nessa direção. O BRICS+ busca desafiar a hegemonia ocidental, promovendo uma maior representatividade de economias emergentes e em desenvolvimento na governança global e oferecendo um contraponto aos sistemas financeiros e políticos dominantes. Essa busca por multipolaridade gera tensões e reconfigura alianças tradicionais. Paralelamente, a digitalização da economia e o avanço das moedas digitais de bancos centrais, como o Drex no Brasil, representam uma nova fronteira na disputa por influência global. As CBDCs, versões digitais de moedas nacionais emitidas por bancos centrais, prometem modernizar os sistemas financeiros e expandir o acesso a pagamentos, mas também levantam questões sobre privacidade, controle estatal e a soberania monetária. Outro campo de conflito e cooperação são as propostas de governança global para crises climáticas e sanitárias. Desafios como as mudanças climáticas e as pandemias exigem respostas coordenadas que transcendem as fronteiras nacionais. Organizações como a ONU, a OMS e o WF propõem soluções globais, mas essas iniciativas são frequentemente vistas com ceticismo por aqueles que temem a perda de soberania nacional e a imposição de agendas supranacionais. A resistência a essas propostas muitas vezes se manifesta em movimentos nacionalistas e populistas, que defendem a primazia do Estado-nação e desconfiam de qualquer forma de governança global. Então, o que é a nova ordem mundial? É uma realidade em constante construção, um processo dinâmico de reconfiguração de poder e influência global. É a busca por um equilíbrio entre a cooperação internacional e a soberania nacional, entre a necessidade de respostas globais para desafios globais e o desejo de autonomia dos povos. Existem organizações e fóruns de elite que discutem e influenciam políticas globais. Há uma transição clara de poder de uma ordem unipolar para uma multipolar, com a ascensão de novos atores como o BRICS+. A digitalização e a governança de crises transnacionais são realidades que exigem atenção global, especulação e teorias da conspiração. A ideia de um governo mundial secreto e totalitário que manipula eventos para escravizar a humanidade é uma narrativa que, embora popular, carece de evidências concretas. Essas teorias, muitas vezes, surgem da falta de transparência e do medo do desconhecido, distorcendo as intenções de iniciativas legítimas como o Great Reset. A nova ordem mundial não é um destino fixo, mas uma jornada contínua. É um reflexo das aspirações humanas por paz e prosperidade, mas também dos nossos medos de controle e perda de liberdade. A pergunta que fica é: como nós, como sociedade global, vamos moldar essa nova ordem? Será um futuro de maior cooperação e equidade ou de fragmentação e conflito? A resposta, como sempre, está em nossas mãos.